Olá, meu nome é Daniela e estamos aqui no Tecendo Ideias. Vamos falar agora das influências, não é? Nessa ideia de quem sou eu, que influências eu já tive para fazer a construção dessa minha identidade, desse meu quem sou eu. Então, visando esse autoconhecimento, vamos pensar um pouco no que nos influenciou até o presente momento. Iniciamos com a ideia de que não somos uma tábula rasa. Na verdade, a gente tem uma história que é escrita dia a dia, desde que nascemos, quiçá antes disso até, e que a gente vai reformulando, vai reconstruindo, vai reescrevendo e vai transformando naquilo que a gente efetivamente quer que seja a nossa história. Para tratar disso, eu tenho essa estrutura, eu tenho essa ideia aqui, dividida em três orientações, digamos assim. Uma estrutura de pensamento, as instituições que promovem, né, que produzem esses pensamentos e os meios que transmitem esse pensamento. Eu vou dar ênfase em alguns pontos maiores do que em outros, mas a ideia geral é que a gente olhe para um conjunto de coisas que nos afeta. E ao nos afetar, contribuem para essa nossa identidade, certo? Essas colunas, elas não são rígidas, não são bastante bem definidas. Inclusive, o espaço entre elas está com um pontilhado justamente para permitir uma permeabilidade, não é? Para que fluam esses elementos entre si. Na primeira coluna, minha ideia é apresentar um pouco de estruturas de pensamento, enquanto espécie. Nós somos sapiens, e esta espécie tem algumas características que nos distinguem, inclusive, de outras espécies. A gente pensa, só que esse pensamento também sofre influências de diversas ordens. Então, aqui são algumas dessas influências. Nós pensamos em como o nosso universo se constitui, qual é a nossa participação nesse mundo. Isso é dado na forma de uma cosmologia, que eu já vou trazer algumas imagens para ilustrar isso, certo? Também as culturas nos influenciam, as nossas crenças, a economia, na verdade, a economia aqui pela perspectiva dos recursos, não é? Enfim, há momentos em que esta espécie, ou há situações, há locais em que essa espécie teve mais abundância de recursos, em outros locais há uma escassez de recursos, com certeza isso nos afeta a forma da gente pensar, afeta a nossa cognição, afeta até a constituição do nosso cérebro, né? Ideologias são aspectos muito determinantes que constituem essa nossa forma de pensar, as instituições que vão transmitir esses pensamentos que vão ser também tratadas em seguida, as linguagens também afetam esse nosso pensamento, questões morais, as tradições, a espiritualidade. Essa nossa espécie, ela pensa sobre questões divinas, questões de onde viemos, para onde vamos, quem somos, que seres somos. Então, nós somos uma espécie que tem esse tipo de pensamento, e tudo isso se dá na forma de valores, não é? A gente tem valores que constituem isso. Vamos pegar aqui, então, para ilustrar essa questão aqui cosmológica, eu vou buscar num grande autor, não é, que é o Miguel Nicoleles, que recentemente, em 2021, escreveu um livro chamado O Verdadeiro Criador de Tudo. Enquanto neurocientista, ele vai dar o crédito ao nosso cérebro como o criador dessa ideia de que temos de mundo e tudo mais. E o Nicoleles traz 3 imagens para exemplificar isso, não é? Inclusive, ele tem os vídeos no YouTube, recomendo muitíssimo que assistam
essa fala dele por ele mesmo, não é? Mas aqui eu tomei de empréstimo, então, essa caracterização que ele colocou de mostrar as diferentes cosmologias que o nosso cérebro já criou. Então, lá na pré-história, ele pegou uma imagem da Gruta de Lascaux, na França, que é considerada a Capela Sistina da pré-história, em que as pessoas daquele tempo, não é? Os seres humanos habitando aquele momento, fizeram uma representação de mundo muito natural, expressando animais como essa cosmologia. Muito tempo depois, no Renascimento, ele trouxe a própria Capela Sistina como essa representação cosmológica, não é? Em que coloca o homem, literalmente o homem, no centro do universo, naquela ideia, trazendo para uma imagem explícita a ideia de que o homem que o homem é a expressão igual ao seu criador, não é? Logicamente que isso é uma expressão de época, de momento, mas que afeta todo um contorno histórico, digamos, que isso tem. Por fim, ele nos traz uma outra ideia cosmológica, que é uma ideia mais contemporânea, de uma imagem que a NASA produziu e difundiu recentemente, em 2016, se não me engano, em que nós somos o pontinho do pontinho do pontinho do pontinho. Nos coloca como uma coisa muito pequena dentro de um universo muito grande, certo? Mas, basicamente, existe uma verdade. E nós buscamos compreender esta verdade. Então, o nosso próprio pensamento, ele vai se alterar, digamos assim, ele vai ter influências com o passar do tempo, certo? E aí a gente vai somando conhecimentos, a gente vai somando tecnologias, a gente vai somando coisas que vão alterando esta estrutura, não é, que temos enquanto essa espécie pensante. Numa segunda coluna, então, eu coloquei as instituições. Entendendo as instituições, não como essa estrutura quase que biológica que a gente tem, mas sim como as relações, as organizações coletivas sociais que são estabelecidas e que, a partir disso, começam a transmitir regras, transmitir formas de comportamento, definir o que é correto e o que não é correto, certo? E nós estamos imersos nessas estruturas. Nós fazemos parte disso, inclusive, em um momento passivo e muitas vezes a gente operante, né? A gente tem voz ativa e a gente pode transformar, inclusive, essas estruturas, porque elas não são estáticas, elas também fluem conforme as nossas interações no mundo ocorrem. Para citar algumas dessas instituições, aqui está até em ordem alfabética, né? Porque elas não têm uma hierarquia de maior ou menor importância. Então, associações e clubes, sejam profissionais, sejam sociais, são coisas que nos afetam bastante e de forma bastante próxima, eu diria. A ciência e a filosofia também. A ciência não é a única forma de transmitir conhecimento, mas no momento atual ela é a mais estruturada, ela é a mais formalizada, ela é aquela que está presente nas nossas escolas, que vem aqui logo na sequência. Então, a ciência é a forma atual mais significativa que a gente tem de transmissão de conhecimento. Outras fontes, como tradições religiosas, tradições de linha espiritual, como religião, também transmitem conhecimento. Mas, no momento presente, elas estão subjugadas, digamos assim, à ciência.
A ciência, então, ela nos oferece muito acúmulo de conhecimento, mas também nos tira alguns conhecimentos com outra lógica que não se enquadram nas características dessa forma de conhecimento, que é um tipo de conhecimento que tem que ser verificável, que tem que ser generalizado, que tem que poder ser reproduzido, certo? Então, ganhamos muito, muito, muito com esse quesito, mas ele também, com certeza, como tudo, nos limitou de algumas ideias que a gente tem que beber de outras fontes para adquirir. Expressões artísticas também, a gente pode entender como determinando algumas ideias. Então, as expressões artísticas, elas estão aqui neste meio em que elas recebem, elas veem o que ocorre no mundo e que elas transformam em imagens e sons esta visão de mundo. Inclusive, as expressões artísticas, elas servem tanto para registrar coisas ocorridas, como elas também têm um certo aspecto de intuitivo, que também podem projetar coisas do porvir, não é? A expressão artística tem essa força, porque ela não está tão presa, ela tem uma certa soltura que permite algumas, tem as suas características próprias, por isso que elas aqui são diferentes das outras que estão citadas aqui. Família e parentesco, isso é óbvio, não é inquestionável a força que isso tem, e isso também depende de algumas de contextos sociais. Então, é óbvio que logo quando nascemos, a família é a presença mais forte, não é? Porque é dali que a gente aprende as primeiras coisas, mas em sociedades complexas no sentido de terem sociedades com muitos é, grupos sociais compondo uma sociedade, a família tem um peso menos forte do que em sociedades simples. Sociedades simples, não simples em termos de conhecimento, porque há sociedades tradicionais com conhecimentos incríveis, mas simples porque são compostas por um núcleo mais homogêneo, uniforme, não é? Com ideias, com valores mais centrados, certo? Mas em sociedades complexas, como grandes metrópoles, é, essa ideia de parentesco não é tão forte. Então, nas sociedades tradicionais, o contexto de parentesco é absolutamente forte. É interessante pensar numa palavra da língua inglesa que é king, não é? King, na verdade, seria um chefe de um grupo. E a palavra parentesco em inglês é kin. Então, king e kin mostra essa proximidade, essa força do parentesco. Mas, obviamente, com o passar do tempo, com a ampliação das estruturas sociais, isso se transformou, não é? Governos e políticas são absolutamente influentes nas nossas vidas. Há políticas mais abertas, há políticas mais fechadas, há governos mais impositivos, há governos mais flexíveis, então, e isso afeta direto, porque estas políticas e esses governos ditam regras e que, enquanto cidadão, cada pessoa tem que seguir essas regras por uma convivência social, não é? Então, é determinante a força, o peso dos governos e da política. Mercado e dinheiro. Também não podemos negar o quanto isso nos afeta, principalmente num contexto de um mercado intenso, de um consumo intenso como nós vivemos. Então, uma sociedade baseada no capital, obviamente, ela nos afeta fortemente. A gente se beneficia também
do que ela produz, não é? Então a gente a gente está suscetível a isso, mas a gente também colhe os benefícios que isso tem. Colhe tanto os benefícios, como também fica vulnerável às determinações que ela nos conduz ou até impõe. As religiões também são muito influentes. As religiões estão nesta coluna, diferentemente da primeira coluna, em que eu coloquei tradições e espiritualidade, porque tradições e espiritualidade são a nossa propensão a pensar no todo, pensar no universo, pensar no porquê da nossa existência. E as religiões são instituições que vão dar resposta a essas perguntas, não é? Então, a gente pode ver essas respostas. Tem pessoas que gostam de escolher uma desses canais e segui-los de forma mais intensa. Outras pessoas têm mais uma propensão ao questionamento, à pergunta. Então, o autor do livro Sapiens, Yuval Harari, em uma fala dele, ele disse que ele prefere pensar na espiritualidade, que é o questionar as coisas, do que seguir uma linha religiosa, que é pegar a resposta daquela coisa, porque a pergunta nos dá um grau de abertura bastante interessante. E aí o estudo das religiões nos ajuda a verificar a diversidade de formas com que este ser sapiens deu para esses questionamentos, não é? E as tecnologias eu coloquei aqui como uma instituição, no sentido de que elas também são muito determinantes no nosso modo de vida, no nosso modo de ver o mundo. Eu vou trazer aqui um exemplo de tecnologias, só um pequeno exemplo, porque a gente vive um mundo tão rico em tecnologia, que a gente, inclusive, e essa tecnologia é tão inovadora, cada dia chega uma coisa nova que a gente recebe, que a gente, às vezes, não para pensar de que muitas coisas passadas são tecnologia, não é? Então, a gente só pensa na tecnologia de ponta, a tecnologia atual, e a gente naturaliza, como outras tantas coisas que já foram criadas não fossem tecnológicas, não é? Mas aqui eu vou trazer uma coisa que nem é tão antiga, porque a gente poderia colocar aqui o machado como tecnologia, enfim, a escrita, enfim, tantas coisas a gente poderia colocar. Mas eu só vou trazer aqui 2 elementos que têm a ver com aquela questão de cosmologia que eu mostrei anteriormente. Enfim, aqui é um telescópio da época de Galileu e aqui um microscópio. Aqui são 2 instrumentos ópticos que nos permitiram ampliar o nosso sentido da visão, que é um dos sentidos mais fortes, não é? Que mais contribui para a nossa visão de mundo. Inclusive, essa ideia visão de mundo vem justamente por conta dessa nossa característica de enxergar, não é? Então, aqui, o telescópio permitiu ver aquilo extraplaneta, né? Aquilo que está fora do planeta, com muito mais proximidade, e, obviamente, que isso fez diferença na nossa cosmologia. E aqui tem um microscópio, que o mesmo instrumento olhando para o bem pequeno e permitindo a gente ver coisas que não via antes, não é? Ver animais muito pequenos, ver as células, ver o DNA, ver o cromossomo que nós temos, que determinam o sexo, enfim, ver uma série de coisas possível através desses instrumentos ópticos, não é? Então, a tecnologia ela tem um efeito muito. Aqui eu tenho 2 imagens selecionadas, assim, meio aleatoriamente, para fazer uma representação de cultura.
Então, se eu comentei que existem sociedades simples e sociedades complexas, essas imagens representam, no mesmo momento atual, contemporâneo, toda uma gama, são extremos de uma gama de modos de vida que a gente tem hoje. Inclusive, a gente pode, inclusive, circular e frequentar e participar e estar presente nesses contextos. Aqui uma cerimônia ritual de indígenas brasileiros, e aqui uma cena de Nova York, né, em que a mídia tá expressa aqui de uma forma muito intensa. Então, a gente tem desde culturas que preservam o espaço natural e que seguem tradições bastante antigas, até culturas que estão sempre visando a troca, a substituição, a novidade, e já coloca para trás o que descarta o que passou e já está visando uma coisa nova, né? Então, assim, nós vivemos nesse complexo mundo, né, em que várias coisas ocorrem simultaneamente, e dentro disso a gente tem que fazer escolhas, não é? A gente tem que fazer escolhas do que a gente quer, não que a gente não que a gente precise negar alguma, mas é interessante a gente ter essa visão de complexidade do mundo em que a gente está inserido. Chegamos então na terceira coluna, que são os meios. Como que essas ideias, por onde, por que canais essas ideias chegam a nós, né? Que essas instituições se manifestam e que acabam nos afetando. Então, é o que está próximo da gente, o que nos toca mesmo. Aqui está em ordem alfabética, mas o fato de estar em ordem alfabética até nos coloca como uma das primeiras coisas de uma importância muito grande, que são amizades. É aquilo que é mais próximo, aquilo que é mais íntimo, aquilo que a gente tem uma afinidade, são escolhas que a gente faz e que com certeza nos afetam. É bastante interessante porque a gente escuta dos nossos pais cuidado com as amizades, e da mesma forma que a gente tem com os nossos filhos essa preocupação dessas amizades, porque a gente sabe que isso vai ser de uma influência muito determinante na vida de cada pessoa. Estando em ordem alfabética, então depois tem o audiovisual, não é? Aqui o audiovisual, eu estou pensando mais no audiovisual de mídias como televisão, YouTube. O audiovisual nos bombardeia dia a dia. Só que hoje a gente tem uma possibilidade de escolhas muito mais ampla, muito maior. A gente consegue selecionar aquilo que quer ver, diferente de outros tempos em que a gente ficava refém somente daquilo que era escolhido por uma emissora para que a gente assistisse, né? Cultos também. O culto é um momento bastante forte. Quem frequenta cultos, sejam cultos religiosos, enfim, que há uma força muito grande, há uma distinção do cotidiano no momento em que está participando de algum culto, né? Isso causa grande influência. O entretenimento, que a gente ocupa muito tempo no entretenimento, nós, diferente de outros momentos históricos em que esse fator era muito sutil ou talvez nem existisse, não é? A gente ocupa muito do nosso tempo com entretenimento. Então, as escolhas de entretenimento, com certeza, são significativas aí, porque nos influenciam bastante. Jogos, esportes. Jogos, a gente pode pensar jogos, games, não é? E esporte como uma prática esportiva. São coisas distintas, mas também a gente ocupa bastante tempo nessas, pode ocupar bastante tempo nessas atividades. Jornalismo e propaganda, eu vou dar uma ênfase aqui por uma característica. Jornalismo e propaganda
são produzidos por pessoas que têm a formação em comunicação, cursaram jornalismo ou propaganda. Existem também outros cursos dentro da área de comunicação, mas eu vou me ater a esses dois por uma característica em particular que eu tenho intenção de falar, que é o seguinte: se a gente tomar um telejornal convencional de uma televisão aberta, é muito interessante porque as escolhas de jornalismo são sempre daqueles fatores mais dramáticos, né? Aquelas questões que ocorreram normalmente, o jornalismo convencional, daquele horário do noticiário, ele escolhe os acidentes, ele escolhe os dramas, ele escolhe as coisas mais pesadas, digamos assim, vira notícia aquilo que é mais dramático. E esse telejornal, ele é cortado por propagandas, por intervalos comerciais em que tem a propaganda. Essa propaganda, ela tem só aquilo que é o sonho, não é? Que é o desejável, que está baseada somente no prazer, numa beleza quase que impossível de ser atingida, de coisas assim que estão também muito fora de possibilidades. Então, é muito interessante que essas duas coisas justapostas criam uma situação mental esquisita, eu diria, né? Para não escolher uma palavra simples assim. Eu diria que é quase esquizofrênico, porque elas são um contraste de mundo muito intenso e muito diferente do nosso cotidiano. Ou a gente vê a desgraça e corta, a gente vê aquela coisa paradisíaca e depois volta para a desgraça. Com certeza isso cria algum tipo de efeito na nossa mente, não é? Eu não tenho competências aqui para terapêuticas para fazer uma análise disso, mas eu diria que é interessante a gente refletir como que essa situação nos afeta. Depois a gente segue para algumas mídias mais convencionais, o livro, a música. Eu acho que caberia colocar aqui também o teatro, não é? Como expressões artísticas, mas basicamente a música, ela é muito interessante porque a música é vibração, a música é uma energia que afeta o nosso corpo físico mesmo, né? Ela vibra e vai afetar nossas ondas mentais, vai afetar o nosso corpo físico, vai nos fazer ter reações físicas, vai nos fazer. A dança é uma dessas expressões. Então, a música é algo que a gente tem que olhar também com muita atenção, porque é uma vibração e nós somos energia, nós somos vibração. Então, a música, com certeza, impacta significativamente isso. Práticas como coisas que nos ocupam tempo e nos levam até a graus de conhecimento. Então, tocar instrumento musical, praticar esporte, são coisas que nos levam a uns estados também de fluxo enfim, nos afetam significativamente. Por fim, proximidade e convivência. Não há nada que nos afete mais do que estar próximo de coisas e conviver com pessoas e ambientes, certo? Então, isso é fundamental, a convivência e a proximidade são determinantes como influências a nós. Em complemento a isso, eu gostaria de trazer algumas pessoas que elaboraram reflexões sobre isso. Com relação às mídias, eu vou dar destaque para 3 autores, não é? Existem uma diversidade enorme de gente pensando nisso, não é? Mas o McLuhan, que nos anos 70 fez um trabalho de demonstrar essa influência das mídias muito significativo. O Pierre Levy, que é tido por alguns o criticam por ser muito otimista, mas justamente por ele ser otimista que eu gosto, porque acho que a gente deve imprimir uma visão
otimista sobre as coisas. Isso não é tirar os defeitos que existem, que a gente vê por aí, mas tá tentando buscar e vibrar em frequências melhores para que visando um futuro mais promissor, né? E aqui o Scott McCloud, não é, autor do Understanding Comics, que é muito mais do que um livro que explica sobre quadrinhos, ele trata de comunicação de um modo muito interessante. Agora, particularmente do Levi, muitos dos vídeos que se seguem tem uma espécie de construção onde existe uma base e existem elementos que se sobrepõem a esta base. Isso vem muito com influência, aí no caso uma influência minha, recebida do Levi, que é a ideia de que a gente vai sendo constituído através de camadas que se sobrepõem. Então, inicialmente uma camada de oralidade, depois uma camada escrita, desenvolvimento de toda uma linguagem escrita, todo um código escrito, o alfabeto, que é uma particularidade, um tipo específico de escrita, a mídia massiva e os meios digitais. Então, ele coloca essas camadas e em diversos momentos eu utilizo a mesma estrutura para olhar cada um das questões, né, dos objetos que eu estou analisando, observando a partir disso. Seguindo, então, para um encerramento, eu dei um destaque aqui a um autor chamado Ergo Engstrom, que tem que concebeu uma teoria chamada teoria da atividade, em que ele dá uma ênfase bastante diferenciada para a questão do contexto histórico-cultural, certo? Então, um entendimento de que as atividades ocorrem em um contexto em que a gente não pode dissociar, a gente não pode partir os elementos desse contexto. Então, ele utiliza uma unidade de análise composta por sujeitos, por instrumentos, por um objeto que essa atividade vai propiciar, dentro de uma outra estrutura em que tem um contexto, em que tem regras, em que há uma divisão de trabalho. Então, ele pensa as atividades humanas de uma forma contextual, mas, basicamente, essa ideia de contexto histórico-cultural é muito relevante e eu vou utilizar esse conceito na sequência de vídeos, não é? E, por sua vez, o Engstrom ele tem como base dessa teoria da atividade um dos autores de base é o Vygotsky, que tem um trabalho incrível sobre os processos superiores, não é, do nosso pensamento. Também com um trabalho super extenso, um trabalho assim muito relevante. Mas do Vygotsky eu vou tomar de empréstimos um conceito dele que se chama zona de desenvolvimento proximal, em que ele postula que a gente aprende justamente por estar próximos, não é? Então isso fecha com o último ponto aqui desse diagrama. Então, com isso, eu encerro esse vídeo nessa reflexão das coisas que nos influenciam. E, na verdade, eu faço um convite ainda. Na verdade, eu convido a quem tiver disposição de fazer um rastreamento das influências que recebeu. Isso eu fiz com um grupo de alunos, mais de uma vez, dividido em duas etapas.
Numa primeira etapa, cada um foi atrás das suas influências, não é? E colheu imagens para transmitir, né, para representar essas influências. Depois, de forma colaborativa, tanto no presencial como à distância, a gente trabalhou com um grande canvas, um painel em que conjuntamente foram selecionadas algumas das características de influência. Então, aí foram feitos as imagens particulares, foram colocadas aqui em agrupamentos coletivos, certo? E depois cada aluno fez reflexão sobre como foi essa atividade. E é muito interessante que justamente, ou particularmente, essa questão do contexto histórico-cultural tem uma presença muito forte, porque, digamos que faixas etárias costumam ter influências semelhantes. E aí, ao ver que colegas fizeram escolhas de suas influências semelhantes, dá uma certa afinidade, né? Um sentimento de pertencimento, de que se pertence a um determinado grupo, mesmo que se conhecendo ou não se conhecendo. Isso é muito, muito forte, certo? Então, este exercício aqui, ele é bastante interessante, fazer de forma coletiva é mais interessante ainda, e ele traz essa ideia de fazer parte de algo, de ter sido influenciado, ter sido afetado, mas não sozinho, ter sido afetado por todo um grupo de pessoas, certo? Então, com isso, eu encerro esse vídeo e sempre nessa perspectiva de que cada exercício, cada reflexão que a gente faz, ele contribui para o nosso autoconhecimento.